sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uric.edu.br. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Boa noite. Você vai ver no programa de hoje: acadêmicos do curso de Direito superam as expectativas e têm índice expressivo de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos destacar ainda a preocupação do meio rural com o alto índice de ações trabalhistas. Conforme informações do juiz do trabalho Luiz Antônio Meca, também professor do curso de Direito. Aguarde só um instante. A falta de clareza na legislação trabalhista, aliada à desinformação por parte dos empregadores rurais, tem contribuído para o grande número de ações trabalhistas no meio agrícola. A observação foi feita pelo juiz do trabalho de Erechim, Luiz Antônio Meca, também professor do curso de Direito da URI. Ele foi convidado para falar aos acadêmicos dos cursos de Agronomia e Engenharia Agrícola na Noite das Agrárias, evento realizado no dia 24 de abril no auditório do Campus 2 da Universidade. Para o juiz, o principal problema trabalhista está na área rural e é preciso, por isso, que sejam tomadas providências para diminuir este índice, uma vez que a justiça existe apenas para julgar e não orientar. É mais que o empregado doméstico, que era uma preocupação que a gente sempre tinha, né, e que teve uma regulamentação boa agora. Eu acredito que o principal problema do direito trabalhista é justamente na área agrícola, na área rural, porque a legislação não é muito clara, né, as pessoas não são muito instruídas, e nós temos também uns costumes que são bem contrários à legislação, de modo que depois, quando surgem os processos, o pessoal fica muito indignado, muito chateado. Então, eu acredito que é uma área que precisa muita informação, muita instrução a esse respeito. E quem deve ficar sabendo? A sua fala na noite de hoje é destinada aos acadêmicos, mas eles também são responsáveis, eles poderão ser os gestores e os que levarão essas informações às propriedades agrícolas? Nós temos seguidamente criticado os contadores, né, porque às vezes os empregadores comparecem e dizem: não, eu fiz tudo o que o contador mandou e agora estou aqui. Então eu acredito que nesta área qualquer ajuda é boa, né, e com a devida desculpa dos contadores, eu não acredito que a gente possa confiar neles muito cegamente, né. O aluno e o técnico, o engenheiro, eu acho que uma das preocupações é essa também, né. Como é uma preocupação grande do empregador rural, do trabalhador rural, do proprietário, o técnico, o engenheiro tem que auxiliar nesse sentido. Eu acho que se essas pessoas soubessem bem da legislação, se evitaria muita confusão e as coisas ficariam mais tranquilas. Bom, pelo que eu estou sabendo, esta é uma das primeiras iniciativas para levar esse conhecimento ao meio rural. Então, primeiramente, levar esse conhecimento. De que forma isso poderia ser levado, então, às propriedades, já que muitas vezes eles não têm esse acesso a essas informações? Na verdade, nós aqui, por exemplo, em Erechim, abrangemos mais de 20 municípios, quase 30. E a Justiça do Trabalho não tem uma função de orientar, ela tem a função de julgar. E mesmo fisicamente a gente não conseguiria ir nas comunidades e tudo. Para o trabalhador urbano já se tem uma cartilha que está até em nível nacional, foi elaborada aqui no Rio Grande do Sul, sobre os direitos dos trabalhadores. Mas esse é só um lado, e tem também as obrigações do empregador. De modo que não há assim um caminho específico, único,
tudo que a gente conseguir fazer, né? E penso que nisso poderia entrar até órgãos como a Emater ou outros, mas principalmente os alunos e os engenheiros técnicos que vão lá falar com os agricultores, né? Num segundo momento, você poderia até pensar em fazer alguma cartilha, alguma coisa nesse sentido. A universidade, através do curso de Direito, poderia fazer isso? Também. Poderia ser uma ideia interessante, porque daí contaria com outras áreas. E cada vez mais a gente vê a importância da interligação entre as áreas, né? Não é que o direito vai cuidar só do direito, e a agronomia vai cuidar só da agronomia, a engenharia agrícola, essas coisas assim. É que a primeira preocupação do produtor é produzir. Então ele não atenta para possíveis problemas que possam estar causando através das suas atividades profissionais. É verdade, porque produzir já está difícil. E se a gente consegue, acha que fez tudo. E porque a gente é um pouco amador também. Em outras atividades também a gente se preocupa muito com isso, quando a gente tem uma empresa amadora. Os grandes empresários, as empresas mais técnicas, primeiro elas fazem toda a papelada, cuidam da parte burocrática e depois, claro, como já tem um nicho de produção garantido, elas vão produzir. O agricultor não, ele primeiro tenta produzir, porque nem sabe se vai dar certo. E quando dá certo, aí que ele esquece das outras coisas, né? E quando não dá certo, nem adianta as outras coisas, porque ele já vai estar quebrado mesmo, daí quebrado por quebrado. E um aspecto interessante, professor, é o seguinte, que os proprietários rurais estão se transformando cada vez mais em empresas do agronegócio. Está acabando aquele amadorismo no meio rural também, que até ainda existe isso, mas havia muito disso há uns anos atrás, algumas décadas atrás. E hoje existe profissionalismo cada vez mais. E esta área precisa ser estudada, melhor estudada. Com certeza, porque também os meios de fiscalização, a tributação, está tudo muito avançado, a tecnologia não deixa escapar mais nada. Então, antigamente se fazia muita coisa assim que ninguém sabia que existia. Não se recolhia tributos, não se recolhia previdência, não se pagava direitos trabalhistas. Hoje é difícil, primeiro, escapar dessa questão da fiscalização, né? Nós vamos ter talvez um pequeno quadro de trabalhadores rurais, de empregadores, que eles fiquem fora, né, dessa legislação toda, mas a maioria, cedo ou tarde, tem que entrar. Não tem como fugir. A gente tem um pouco essa ideia de que a gente pode se esconder lá na área agrícola lá, e que ninguém vai achar a gente, né? E até funciona, quando é a coisa pequenininha. Quando a gente começa a aumentar um pouquinho, aí já o governo cai em cima porque quer o dinheirinho dele, os trabalhadores veem que a gente está ficando um pouco mais rica e querem os direitos deles, e assim por diante. A internet também está presente no meio rural. Essa ferramenta pode ser uma forma de que o produtor pode se agarrar para ajudar nesse sentido, se orientar melhor? Claro, eu acho que hoje em dia o meio mais fácil seria a internet. Seria programar sites de informações, de discussões e também de perguntas. A gente tem muitas redes sociais que são só perguntas. Na área do direito mesmo, tem muitos alunos nossos que estudam para o concurso só respondendo questões de outros, né? Porque tem avaliações, tem concursos, tem outras coisas. Então, mesmo o agricultor, ele está bem familiarizado hoje em dia com internet, telefone celular, então nem se fala. Eu acho que o caminho tem que ser por aí mesmo, mas tem que ter alguém que organize, talvez o direito, talvez a engenharia agrícola, alguma coisa assim. Eu acho que vai passar necessariamente contábeis, administração de empresas, né, que também faz parte disso. Teria que ser digamos assim, um grupo multidisciplinar que tivesse esse foco, né, digamos assim, esse público-alvo. Eu acho que faria um trabalho muito bom. Acadêmicos de direito, mesmo sem ter concluído o curso, têm aprovação no exame da Ordem dos Advogados. Esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história.
Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br. Acadêmicos do curso de Direito superam as expectativas novamente e têm índices expressivos na aprovação do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Alguns alunos, inclusive, alcançaram êxito mesmo sem ter concluído o curso. Nós temos a grata satisfação de informar, inclusive a comunidade, que, por exemplo, essa última turma que se formou em fevereiro, nós temos 60% dos acadêmicos já aprovados no exame da Ordem. Infelizmente, a Ordem não leva em consideração os acadêmicos que passam no 9º e no 10º semestre para fazer o cômputo desse índice. Mas nós aqui, os professores, o curso como um todo, nós comemoramos sempre, porque a gente pega a lista dos acadêmicos e confere quais já foram os aprovados. Inclusive, agora nesse último exame, nós tivemos a grata satisfação de um aluno que estava terminando o 8º semestre, ter passado com uma nota excelente, né? Então ele vai se formar em janeiro, né? Ele obteve nota 9 e ele se forma somente em janeiro agora de 2014 e já está aprovado no exame da Ordem. Então isso para nós é uma satisfação, eu acho que acredito que os meus colegas compartilham comigo, isso é o sentimento de dever cumprido, porque o objetivo primeiro do nosso curso, além de buscar excelência, obviamente, mas é desejar que os nossos alunos tenham tranquilidade de fazer o exame da Ordem, serem aprovados e depois partirem para as mais diferentes carreiras jurídicas que, inclusive, exigem a aprovação nesse exame, né? Então, para serem militantes, para serem advogados, para serem depois procuradores, promotores, juízes, eles precisam passar por essa etapa. E ela é um motivo de angústia para nós, professores. Tanto é verdade que hoje nós temos 9 professores fazendo mestrado, visando o aperfeiçoamento, né? São profissionais renomados que já fazem, né, o seu labor aqui no curso há muito tempo e que já demonstraram sua competência, mas, como eu disse, a busca pela excelência, a busca por se aprimorar, fez com que 9 dos nossos colegas abrissem mão, às vezes até de suas atividades profissionais em outras áreas, para se dedicar nesse período agora, que são 2 anos, né, para se aperfeiçoar nesse mestrado em Direito que eles estão realizando. Então, é mais acho que uma informação que é importante para a comunidade, né, que a gente não parou. Nós, cada vez mais, nós temos também, inclusive, uma colega, a professora Giana, que recentemente defendeu a sua tese de doutorado, é mais uma doutora no nosso curso. Acho que é só motivos de alegria e de comemoração para todos nós. Essa conquista representa a recompensa de todo o esforço despendido até aqui, todas as noites mal dormidas durante esses 5 anos do curso, a dedicação de todos os professores que contribuíram muito para essa conquista. Afinal de contas, não foi necessário o cursinho, essa aprovação veio só com os conhecimentos adquiridos no curso. O preparo foi com base na matéria passada pelos professores, principalmente de Direito Penal, que foi a área que eu escolhi para fazer a prova. Li provas anteriores, assisti alguns vídeos até mesmo da internet. A conquista veio como um somatório de tudo isso falado até então. Foi uma felicidade extrema, porque na verdade a gente busca isso desde o lado vestibular, né? A gente entra para o curso de Direito sonhando com a aprovação na OAB. Ela ter vindo antes da formatura, além de ser uma conquista assim ímpar, é uma alegria, um alívio até mesmo, porque a gente sabe que tendo a formatura a gente já pode encaminhar a carteirinha, né? Claro que o esforço vem desde o primeiro semestre, e depois agora, claro, com certeza, depois da primeira fase a gente tem todo um preparatório muito mais intensivo para conseguir a aprovação na segunda fase, né? Que é, ao meu ver, a parte mais difícil da OAB. E como você se preparou para essa prova? Na primeira fase, eu me preparei, na verdade, refazendo as provas anteriores, lendo algumas leis, aquelas que mais caem no curso, na prova. E na segunda fase, eu fiz alguns cursos online,
procurei doutrina, fiz curso em outras instituições também. Na verdade, foram 45 dias de estudo extremo, né? Dedicação única à OAB. E um recadinho para os colegas que vão fazer a prova no próximo ano ou no outro? Quando tu acha que tu já estudou o suficiente, é mentira. Na verdade, mesmo com todo o estudo que a gente teve, a gente chega na prova e lê algumas questões que a gente não tem certeza do que é a resposta. Então, a prova da OAB, ela desestrutura a gente emocionalmente. Então, precisa estar muito preparado, não só sabendo o conteúdo, mas também preparado psicologicamente. Eu acho que a principal razão é o amor pelo direito, o amor que eu tive no decorrer da faculdade. Os professores, cada vez que vinham, nos instigavam com matérias, com desejos, com ações que, quem sabe, um dia fôssemos enfrentar no nosso mundo profissional. Isso nos acabou despertando o desejo de ir atrás. E com isso, tem alunos que cada vez vão fazendo a sua própria faculdade junto aos ensinamentos repassados. E eles nos trazem, assim, fazer oportunidades. Eu acho que a prova da OAB é uma das grandes oportunidades que o curso de Direito proporciona. Foi uma prova difícil? Foi uma prova difícil, com, a princípio, 10% apenas do índice de aprovação, mas altos níveis de aprovação da universidade aqui, o que é algo que se tem que se notar. Mas uma característica que chama a atenção é que você está identificado com o curso desde o início. Que na verdade eu já sou um caso raro daqueles. Muita gente entra na universidade sem saber o que quer fazer da vida. Eu já sei desde os meus 13 anos que eu queria a área jurídica. E pretendo seguir ainda o caminho. Pretendo inclusive o Instituto Rio Branco um dia. A partir de agora, então, são preparativos para novos desafios. Com certeza, novos desafios e um caminho árduo adiante que depende do meu estudo, mas eu sei que com os ensinamentos que eu adquiri aqui na universidade, com o apoio dos professores que com certeza vão me ajudar quando eu precisar, é claro que eu consigo. Bom, representou um esforço todo, um auxílio da universidade, uma competência que a gente precisou desenvolver para poder realizar essa prova. Que particularidades você gostaria de, talvez, lembrar sobre a prova? Bom, a minha prova foi um pouquinho diferente das demais, porque houve uma recorreção da prova de Direito Constitucional inédita nessa fase. Então, o que aconteceu? Houve uma certa discussão e um conflito entre os posicionamentos dos juristas que eles resolveram, para dar mais seriedade ao concurso, recorrigirem as provas de Direito Constitucional. Isso é bem importante para nós, do direito, porque a gente tem essa segurança de que a sociedade acompanha, principalmente a sociedade jurídica, dela poder buscar, junto à OAB, a solução para um problema enfrentado pelos estudantes. E como você encarou isso emocionalmente? Foi um período bem conturbado, a gente estuda, se prepara e busca a aprovação. E quando isso não vem, a gente se decepciona, claro, mas essa recorreção realmente foi uma segurança, uma garantia de que a OAB ela está fazendo uma prova e que essa prova está repercutindo em toda a sociedade. Isso é muito interessante, isso dá mais segurança para o aluno. E agora, após a aprovação, quais são os teus planos? Bom, os planos agora, primeiro conquistar a graduação, né, a colação de grau, e depois, claro, usar a carteirinha advogando. E uma dica para os colegas que estão ali, vão realizar o próximo exame ou os exames futuros? Olha, a dedicação é essencial. A gente estudou, se preparou nos sábados, nos domingos e durante a faculdade. Então, é uma prova, sim, difícil e que exige um certo preparo. E é isso que eu digo para os meus colegas. Se preparem. Um animal da nossa fauna, embora tenha hábitos principalmente noturnos, está sendo visto também durante o dia. É o graxaim do mato. Nos últimos dias, um desses exemplares foi visto ao lado do prédio onde estão localizados os laboratórios do curso de Engenharia Civil, junto à mata nativa do Campus 2 da universidade. O funcionário do setor de comunicação, Gustavo Godoy Rácia, registrou um graxaim que caminhava tranquilamente pela estrada que dá acesso ao prédio.
Segundo o professor Jorge Repodmarinho, do curso de Ciências Biológicas, o graxaim do mato é um animal que pode ser encontrado em vários países da América do Sul. Embora muitos animais dessa espécie estejam sendo mortos por atropelamento nas estradas, não corre risco de extinção, explica o professor. O graxaim é um canídeo, né, da família dos cachorros. Ele é ocorrente aqui no Rio Grande do Sul, juntamente com outras espécies, né, e os grupos mais próximos é esse, o graxaim do mato, e também o graxaim do campo, que ocorre nas áreas mais abertas. Quais são os hábitos de vida, os hábitos alimentares desse animal? Sim, isso é extremamente importante, né, do ponto de vista ecológico, a gente considerar essas questões de hábito alimentar. Esse animal ele é noturno e crepuscular, né, e se alimenta principalmente de frutos e pequenos vertebrados. Entre esses pequenos vertebrados, os roedores são grande parte da sua dieta. Então eles controlam, né, populações de pragas como populações de ratos. E com relação aos vegetais que eles se alimentam, como se alimentam muito de frutos, eles também são dispersores, né, dessas sementes dentro do mato e também entre fragmentos de mato distantes um dos outros. E com relação à conservação, é um animal ameaçado de extinção, ainda não é? Ele ainda não está incluído nas listas de fauna ameaçada, né? Também para o Rio Grande do Sul não. Mas como todo animal de médio a grande porte, ele acaba correndo sérios riscos. O que faz com que ele não esteja ainda ameaçado é o fato de que existem populações ainda com um número considerável de indivíduos. Mas a perda de hábitat, a caça, a redução das presas da qual ele se alimenta e principalmente os atropelamentos são assim, fatores determinantes para a redução das populações em alguns locais. E com relação à recorrência, professor, desse animal no Rio Grande do Sul, é bastante recorrente ou não? Ele tem uma ocorrência ampla, né? A distribuição dele é ampla no Rio Grande do Sul, principalmente em áreas de mato, né? Porque justamente, né, ele é o graxaim do mato, ou cachorro do mato, como o pessoal chama, mas em alguns locais as populações podem ser ou maiores ou menores, né? Dependendo das condições. Um fato importante de se ressaltar também é que esse animal ele acaba sofrendo pressão nas áreas rurais, por conta da caça, às vezes são afugentados, às vezes são perseguidos mesmo, então acabam se aproximando de áreas mais urbanizadas, justamente como o caso desse indivíduo que apareceu no Campus 2 da URI. Professor, visto que o atropelamento é uma das principais causas de extinção dos animais, que dados a gente tem referentes a esse tipo de acidentes? Bom, o atropelamento, sem dúvida, hoje é um dos fatores mais alarmantes com relação à perda de fauna. A gente tem dados que indicam para o Brasil quase 210 milhões de animais atropelados por ano. 210 milhões... Se a gente fizer uma redução, a gente vai ter 7 animais mortos atropelados por segundo no Brasil. Né? Esse é um dado imenso. Se a gente for comparar aí que com o tráfico de animais, a gente tem uma perda anual de 40 milhões de indivíduos retirados da natureza para tráfico. O atropelamento é um número 5 vezes maior do que o número do tráfico de animais. E o que diferencia a espécie do graxaim do mato do graxaim do campo e outras espécies que possam existir? Principalmente entre o graxaim do mato e o do campo, além das áreas de vida, lógico, né, que um vive muito mais no mato, outro mais no campo, a gente tem as características morfológicas que o graxaim do mato, ele apresenta a cauda mais peluda, é um animal um pouquinho mais baixo do que o graxaim do campo, e a principal característica está nas patas, né? Ele tem as 4 patas com a parte inferior preta, né? A gente costuma dizer que ele tem as meias pretas por conta dessa característica aí predominante. Professor, em que outras situações recorrentes acontecem com os graxaíns? Bom, eles são famosos injustamente por atacarem com grande frequência
pequenos animais domésticos em granjas e pequenas áreas rurais. É um fato que pode ser verídico em algumas situações, claro, se o animal não tiver condições alimentares no seu habitat, ele pode vir a buscar esse tipo de ataque. Mas, como eu falei, não é algo frequente e vários estudos mostram, né, já feitos com conteúdo estomacal desses animais, que a proporção de animais domésticos na dieta é praticamente zero. Então seria realmente só numa situação extrema, né, de falta de alimento no ambiente natural para que ele incorresse nesse tipo de ataque. Agora é claro que, né, a facilidade com que o animal doméstico se oferece para um animal silvestre muitas vezes pode ser um fator atrativo, né? Agradecendo a sua audiência, estamos encerrando esta edição do programa Expressão Universitária. A todos uma ótima semana. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim. Matrículas abertas. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br.